Essa aula é a continuação da questão da história do suicídio, ou como o suicídio foi visto, que é a nossa aula 2. E aí te convido a assistir até o final para a gente aperfeiçoar o conhecimento ou adquirir conhecimento. No meu caso é adquirir, porque é a primeira vez que eu estou estudando. Então eu vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano da graduação e na verdade, assim, essas aulas são estudos que eu faço e depois eu me assisto para gravar melhor o conteúdo, enfim, né? E é assim que eu estou estudando. Mas estou aproveitando também para compartilhar o conhecimento contigo, tá? E aí, no caso, as aulas são divididas, ou melhor, cada disciplina é dividida em 6 aulas e cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática. Então, na aula passada, a gente viu os 3 primeiros temas da aula 2 e agora vamos para o tema 4, 5 e a aplicação, caso a questão prática. Tá? Então, é assim que se divide a questão das aulas. Então, vamos para o tema 4, que fala em melancolia romântica. O que seria a melancolia romântica? E lembrando que essa disciplina é a clínica do suicídio, ou como é que o psicanalista, ou futuro psicanalista, vai lidar com questões de suicídio com pacientes, caso pacientes que chegarem na clínica. Que a ideia não. Meu objetivo é me formar psicanalista. E entrando no texto, melancolia romântica. A obra de Goethe, Sofrimentos do Jovem Werther, publicada originalmente em alemão em 1774 e revista em 1787, é uma produção literária romântica que apresenta um sofrimento humano comum como motivação para o suicídio. Né? Então, no romance, o personagem principal comete suicídio depois de uma desilusão amorosa. Eles romantizaram, no caso, a questão do suicídio. Diante de um amor não correspondido, o jovem Werther decide morrer por suicídio. E aqui até traz um trecho da história, né? Então vamos ler aqui para ver direitinho os detalhes. Então, por exemplo, o jovem Werther, advogado e alma sensível, retira-se para uma cidadezinha num vale das montanhas, a cuidar de negócios da família, para desembaraçar-se de um envolvimento amoroso. Ali, entregando-se à expansão da natureza, encanta-se pela beleza e simplicidade do lugar e por uma de suas moradoras. Charlotte, filha do Bailio, infelizmente ela é noiva de um homem distinto, por quem nutre verdadeira afeição. Não obstante, a identidade de suas almas faz nascer entre Charlotte e Werther uma ardente amizade e admiração recíproca. Albert, o noivo, não se lhe opõe, e o trio parece conviver em bucólica harmonia, tipo, trio de boa. O movimento da paixão, porém, escapa ao controle de Werther sem que o mesmo aconteça à sua amada. Quer dizer, ele desenvolveu um amor por ela e ela não desenvolveu por ele. Para tentar fugir a essa paixão sem esperança, é debalde que o jovem advogado se põe ao serviço de um diplomata. A vida mundana não lhe oferece espaço de realização pessoal. Irresistivelmente atraído, acaba voltando para o vale junto a Charlotte e Albert. Aí cresce-lhe a melancolia e o desespero, até que pouco antes do Natal, mata-se com um tiro de pistola, enterrado como pedira ao lado do cemitério sob 2 tilhas, à sombra das quais nos tempos de idílio costumava sentar-se para ler Homero. E aí a publicação dessa história literária chocou diversas pessoas que se identificaram com a trama e a história. Porque é muito comum a questão do sofrimento amoroso, e aí, claro, muitos se identificam. E que acabou exercendo uma influência negativa. Como resultado da semelhança refletida entre a vida do personagem e a dos leitores, a taxa de suicídio da época aumentou significativamente. Que daí, claro, acabou dando ideia para outras pessoas que não tinham parado para pensar nisso. Olha que loucura isso, hein? Bah. E aí o conhecido episódio de Van Gogh, quando cortou a própria orelha em 1888, depois de uma discussão, nos mostra a relação entre sofrimento mental e comportamento autolesivo.
As histórias sobre a vida do artista nos fazem saber quanto seus conflitos mentais motivaram seu comportamento e sua arte. A obra-prima de Vicente Van Gogh, Noite Estrelada, retrata a visão da janela do Hospício Saint-Paul de Mausolée. Não sei. São de pronúncia tenso. Mas enfim, no interior francês, onde o artista voluntariamente se internou, é possível perceber elementos melancólicos que acompanharam o artista ao longo de sua vida. Que nem, por exemplo, a Noite Estrelada. Então a visão dele era dentro do hospício. Nas mais diversas expressões culturais, a melancolia se apresentava como fonte inspiradora de romances que não raro tinham um desfecho trágico. Na contramão da concepção sociológica, a partir do início do século XX, por volta de 1938, Jean-Etienne Esquirol, psiquiatra, junto com Philippe Pinel, agregaram as ideias românticas, filosóficas e melancólicas relacionadas ao suicídio, passando a tratá-las como doença mental. O que deu início a um modelo de psiquiatria que dominou o mundo. O suicídio passava a ser objeto da psiquiatria, com destaque para a escola de Esquirol, que defendeu o suicídio como indício de doença mental. Então aí eles já começaram a tratar o suicídio como uma doença, né, e não como simplesmente um ato de romântico, um ato heróico, enfim, né, ou como a gente viu ao longo da história. Então, para ver como tem uma questão diferente aí. E aí vem a sociedade narcísica, no nosso tema 5. O que seria a sociedade narcísica? E claro que eu sempre faço questão de dar um parênteses aqui, claro que eu não sei o que o texto ele vai trazer. Claro que a questão do narcísico ou narcisista, enfim, que agora é muito na moda, o narcisista. Né? Mas para deixar bem claro que existe a patologia narcisista e tem o narcisismo. Por exemplo, todos nós, pasmem, não fiquem chocados, mas todos nós temos um pouco de narcisismo. Todos nós somos um pouco narcisistas. E isso é bom, não é ruim. A gente tem que ter amor próprio. Porque se não for isso, psicamente falando, a gente não vai conseguir viver bem. Então a gente precisa também nos priorizar, olhar para nós. Então, narcisismo faz parte da nossa sobrevivência, inclusive. Então faz parte do ser humano ser narcisista. Então todos nós temos um pouco de narcisismo. E isso faz parte, isso é importante e não é doença. Agora, a patologia narcísica ou o narcisista, aquela questão mais pejorativa, aí sim a patologia, que é a pessoa que passa por cima de todos em benefício próprio, enfim, manipuladora, e aí uma série de questões, aí sim é uma patologia, é uma coisa ruim. Mas deixar bem clara essa diferença. Né? Porque a pessoa fala em narcisismo, meu Deus, coisa ruim. Não. Todos nós temos um pouco de narcisismo. Tá? Então isso para deixar bem claro para ti. Né? E aí voltando aqui para a sociedade narcísica, só um parênteses. Na clínica contemporânea são frequentes as queixas em torno de um esvaziamento do ego. Quando se fala em ego, está falando do nosso eu. Tá? O ego significa eu. Então está falando do nosso eu. É como eu estou me apresentando para ti, ou como tu se apresenta para outros. Então é assim que funciona a questão do ego. Mas o que seria esse esvaziamento do ego? Vamos ver. Quando todos parecem ter e ser ideais, provocando inveja, há uma sensação de ser insignificante, insuficiente. O superego se impõe com tamanha rigidez que nunca nada é suficiente, sempre há mais a alcançar. O que seria, aqui traduzindo, o que seria o esvaziamento do ego? O que acontece? É que o esvaziamento do ego é quando tu se sente, digamos, vazio. Tu sente que tu não... Parece que está faltando coisa, parece que tu nunca consegue ficar na plenitude. É essa a questão. E às vezes tu vê, quando tu olha todos, parece que todos estão atingindo seus objetivos, têm seus ideais, tudo. E tu projeta um eu ideal. Só que tu não consegue. E aí, olhando a questão do superego, que é o que nos dita as regras e tal, o que diz com tamanha rigidez? Quando quando tem esse esvaziamento do ego, o que significa? Que algo nos diz que a gente está sendo muito incompetente, muito horrível, que a gente não presta, que a gente
é inútil, sabe? No resumo, a gente é inútil. É assim, quando sente aquela coisa para baixo, triste, tipo, parece que nada dá certo, se sente como se fosse um lixo, assim. Então esse seria o esvaziamento do ego, né? Porque tem um superego ali dizendo assim, tu não presta mesmo, tu não tá fazendo nada direito, tu deveria fazer assim, assim, assado, tu não tá fazendo. Então fica te punindo toda hora, né? Dizendo tipo, tu pode alcançar, tu não tá conseguindo. Então esse é o esvaziamento do ego. E aí o psicanalista Roosevelt Smack-Casorla, ou vamos botar só Roosevelt, discute o tema do comportamento suicida relacionando com o atual momento histórico marcado por uma sociedade narcísica. O autor apresenta um extrato de caso clínico para ilustrar sua análise. Então vamos ver aqui, paciente médico, 30 anos, R4 não sei o que é, usou medicamentos letais, tomando cuidado para não ser descoberto. Morava sozinho, foi encontrado inconsciente por acaso porque sua faxineira fora buscar um objeto esquecido na véspera. P conta, P é o médico, né, nome escondido, no caso, assim, né. P conta que vinha se sentindo sobrecarregado, impaciente e irritado nas últimas semanas. Estava trabalhando muito, as atividades de residência e em outros empregos, incluindo muitos plantões noturnos. Sempre gostou de trabalhar e estudar, é muito respeitado e solicitado. E não entende por que se sentia tão cansado, já que sempre vivera nesse ritmo, sem problemas. Tem receio de ser afastado do trabalho por causa do ato suicida e sentir-se ainda pior. Não entende por que tentou matar-se. Não vinha encontrando sentido na vida e não sabe os motivos. P não quer falar muito e tem dificuldade de contato com seus sentimentos. Está dividido em relação à ajuda profissional, orgulha-se sempre de dar conta de seus problemas sozinho, só que ao mesmo tempo exibe certa preocupação que parece ser menos com seu estado emocional que com as repercussões do ato em seu trabalho. Tipo, está preocupando mais com o trabalho dele do que com a vida pessoal. A impressão é de que após o susto, P está tentando reconstruir sua vida como era antes, sem ter que se refletir sobre ela. À medida que P foi melhor conhecido, descobriu-se que fora muito ligado na infância ao avô materno, falecido, que sofria de doença cardíaca grave. Sua mãe valorizava muito a inteligência escolar do filho e o havia escolhido para ser médico. Um médico excepcional, diferente daqueles que haviam cuidado mal do seu próprio pai. Então, quer dizer, a mãe dele jogou toda a responsabilidade nele, para ele não ser igual aos médicos que atenderam o pai dela. Ao mesmo tempo, ela desprezava seu marido por ser um trabalhador braçal inculto. Havia se constituído um concluio entre mãe e filho, excluindo o pai. P descobrira, fazia pouco tempo, que sempre sentira pavor da morte e escolhera uma especialidade que evitava contato com doenças graves. Mas isso não lhe era consciente. Em um de seus plantões sentiu-se muito cansado e, ao medir sua pressão arterial, descobriu-se hipertenso, pressão alta. Evitou maiores investigações com medo do que poderia encontrar-se. Lembra-se que ultimamente vinha acordando assustado, quando conseguia dormir, por pesadelos em que corria risco de morrer do coração. Nesse momento, fala emocionada a relação com seu avô. E aí já se vê a ligação entre ele e o avô. P havia se afastado da namorada, alegando falta de tempo e excesso de trabalho. E agora percebe que estava com medo de um envolvimento que estava aumentando. Adiante, P vai contar, vacilante, que vinha bebendo mais ultimamente e tinha retornado ao uso de drogas. Aos poucos se descobrirá que P vive em um mundo tedioso e vazio, e ao mesmo tempo ameaçador, sempre correndo o risco de sentir-se não existente. Suas atividades, nas quais era brilhante, tentavam preencher o vazio, por isso que ele corria atrás e se dedicava ao máximo. Na verdade, P era adicto ao trabalho, mas este não era suficiente. O pavor do nada se manifestava também através dos sintomas hipocondríacos. Já vivenciara situações de despersonalização e desrealização, em seguida pensamentos obsessivos sobre a falta de sentido na vida. Desculpa. Em vários momentos sentiu pânico. Então tudo isso vindo à tona. Ultimamente P se entregava à atividade sexual desregrada e perigosa, tipo metendo louco. Aos poucos foi capaz de relatar seu medo de ter adquirido AIDS.
nunca efetuara qualquer investigação nessa área. Na véspera do ato suicida, tentara contatar a namorada, mas como esta se mostrou distante, resolvera que nunca mais a iria procurar. Somente durante o tratamento, P percebeu que a suposta rejeição humilhante lhe causara raiva, homicida e suicida. P desejava muito ser convidado para pesquisar no mesmo serviço de muito prestígio onde cursava a residência. Ultimamente estava cismado e com uma colega que parecia manipular o chefe, poderosamente idealizado. Percebe durante o tratamento que vivia paranoicamente a relação entre o chefe e sua suposta rival. Descobriu que se descontrolava falando mal dela e se sentia apavorado de ser retaliado. Estava certo de que a colega fosse escolhida para trabalhos com o chefe. Não suportaria mais viver. Então é um acúmulo de situações, no caso do paciente P. Esse caso ilustra a situação de pessoas que buscam altas performances, limitações humanas, inseguranças, doença e morte são tidas como inimigos que precisam ser derrotados, em uma luta obsessiva que envolve mecanismos contrafóbicos. No caso P, imagina que dará conta de todo o sofrimento de seus pacientes, mas ele mesmo não se autoriza o sofrimento. Aí aqui entre aspas, os seres humanos necessitam do olhar inicial do objeto primário para se sentirem existentes, mas algumas pessoas carregam permanentemente essa necessidade em forma compulsiva. Então as figuras significativas internalizadas não asseguram coesão, o que garantiria a sensação de segurança. Então é uma desestruturação completa do indivíduo. Por meio do mecanismo de defesa de identificação projetiva, sentem o mundo como hostil e ameaçador. Tal conteúdo de agressividade pode ser dirigido contra si próprio ou contra os outros. Nesses pacientes encontramos um superego sádico, tipo aquela coisa, tu tem que ser correto, tu tem que se superar, é tipo um coach gritando no teu ouvido assim, ó, te vira, tu tem que fazer, tu tem que evoluir, tu tem que fazer isso. É complicado, muito complicado. Que avalia a realidade não como ela é, mas como certa ou errada. Sentem-se permanentemente julgados e condenados, fazendo o mesmo com os outros. E aí os mecanismos de defesa podem ser predominantemente neuróticos ou psicóticos, quando impera a ideação paranoide. Ideação paranoide é como tem sintomas de paranoico no caso, mas não significa que está entrando na questão psicose. Porque às vezes tem pessoas que têm sintomas psicóticos, mas não significa que está tendo o surto psicótico. Então são coisas diferentes. A experiência subjetiva se situa na fronteira entre a neurose e a psicose, sendo por isso chamada de limítrofe. Os sujeitos são pouco tolerantes a frustrações, ou reais ou imaginárias. E quando algo confronta a imaginação de suficiência, o funcionamento neurótico se rompe. É onde dá todo o BO. Assim, eles passam ao ato demonstrando significativas alterações na percepção de realidade. E aí começa a imaginar coisas. Vivemos em um contexto realmente competitivo, que pode justificar preocupações com as ameaças de descontinuidade na nossa sensação de segurança. Fica sendo aquela insegurança de que pode ser que não dê certo. Então tem esse medo. Em uma psicodinâmica neurótica de sofrimento, os mecanismos de racionalização e intelectualização serão defesas predominantes. A questão do estudar demais, ou tudo para tentar provar que dá conta. Só que, no entanto, em algumas situações clínicas, observa-se que as evidências reais no contexto social apenas potencializam o que já está na constituição subjetiva do psiquismo. Já estava ali, só foi uma questão mais de acontecer. E aí terminamos o tema 5. Então, para concluir a aula, vamos na questão prática. Alguns países ainda criminalizam suicídio, estabelecendo penalidade de multa ou prisão para quem tenta o suicídio, ou ainda confiscam os bens quando o meio de morte causa algum dano ao patrimônio alheio. Alguns países não fazem valer a legislação, pois ela só se mantém pelo fato de ser uma lei antiga que nunca foi revogada. Sabe que existe, mas ninguém dá bola. No entanto, o comportamento suicida ainda pode ser punido nos seguintes países, e aqui tem uma lista
considerável. Ó, Bahamas, Bangladesh, Brunei, Gana, Guiana, ó, a Guiana, nossa vizinha aqui, Quênia, Malawi, Malásia, Mianmar, Nigéria, Paquistão, Papua Nova Guiné, Catar, Santa Luzia, Somália, Sudão, Sudão do Sul e Tanzânia, Tonga e Uganda, a maioria africana. Ó. Para localizar em prática o conteúdo dessa etapa, busque informações atuais sobre a legislação dos países com os quais você tem relação para saber como são tratados os casos de suicídio. Então aqui a faculdade está sugerindo a fazer pesquisas fora. Tá? Então, finaliza a aula de hoje, a aula número 2, que trouxe um pouco do contexto histórico do suicídio, como o suicídio é encarado e visto. E aí nos vemos na próxima aula, daí já na aula 3. Tá? Então, até mais.